Saudações a todos e a todas! Nesse vídeo abordaremos o processo de fabricação do café solúvel. O que é café solúvel? O café solúvel ou instantâneo é um composto natural extraído de forma solúvel e volátil dos grãos de café. Como no café tradicional, ele é produzido a partir do grão moído e torrado, em seguida, processado a partir de diferentes tipos e etapas de desidratação. A sua concentração é mais potente por conta dos processos de evaporação ou congelamento a que é submetido. Mas a sua principal característica é não precisar ser filtrado ao ser preparado, como no pó de café comum. Além da praticidade de preparo, o café solúvel tem baixa umidade, por isso tem maior durabilidade, sendo capaz de conservar o seu sabor e qualidade por mais tempo. Muitos fabricantes também utilizam apenas café arábica na produção, elevando a qualidade do café e preservando as características de aroma e sabor do grão, a fim de proporcionar um sabor suave, às vezes com presença de notas de caramelo. Mas afinal, quais são as principais diferenças entre o café solúvel e o café normal? Essas diferenças estão presentes no modo de preparo e no processo de fabricação de cada um. Primeiramente, vamos analisar o modo de preparo. Para preparar o café solúvel, basta adicionar o alimento à água filtrada e quente, sem necessidade de coar para dissolver. Dependendo da quantidade, é possível obter consistências diferentes até um xarope mais espesso, quando misturado ao açúcar. O preparo do café normal, diferente do solúvel, há necessidade de coar ou pode ser feito em algum tipo de cafeteira. Esse modo de preparo ainda é a preferência nacional. Por fim, analisaremos o processo de fabricação. Basicamente, a produção do café solúvel envolve as mesmas etapas do café fresco tradicional, como seleção de grãos, torrefação e moagem. Em seguida, ele passa por processos diferentes de extração, hidratação e secagem, desidratação. O processo de fabricação do café solúvel é mais longa, resultando em um processo industrial que desidrata o extrato aquoso do café torrado, chegando ao consumidor sem nenhum tipo de conservante ou aditivo. Esses processos complexos são todos industriais, envolvendo alta tecnologia e padrões de qualidade rigorosos sem qualquer contato manual. O processo de fabricação do café normal é mais simples, tendo em vista as possibilidades de chegar ao consumidor em pó ou em grãos. Tipos de café solúvel. Os tipos de café solúvel que estão disponíveis no mercado atualmente são 3. O primeiro é o spray dried, o segundo é o aglomerado e o terceiro é o freeze dried, que também pode ser chamado de liofilizado. Vamos ao primeiro tipo de café solúvel, o spray dried. Como é observado na imagem ao lado, este tipo de café solúvel é em pó. Seu processo de fabricação constitui-se na submissão do extrato de café a altas temperaturas e pressão, com a finalidade de aumentar a concentração e o tornar volátil. Logo em seguida, o extrato é locomovido para o topo de uma torre, onde seria pulverizado e exposto ao ar quente, a fim de perder a umidade e virar pó. O segundo tipo de café solúvel é o aglomerado. Na imagem ao lado, percebe-se que sua aparência é bem diferente do primeiro tipo de café solúvel que foi mostrado. Porém, sua fabricação foi a partir do processo do spray dried, onde o grão que está em pó passa por um processo de aglomeração em uma máquina específica. E nessa máquina, o café é submetido a um vapor com pressão e velocidade ideais até alcançar a granulometria desejada. Terceiro e último tipo de café solúvel é o freeze dried, ou também pode ser chamado de liofilizado. Este é um procedimento novo, porém já é considerado um procedimento mais sofisticado. E no que consiste esse procedimento? Consiste no congelamento do extrato de café a temperaturas de até 40 graus negativos. Logo depois, ele passa pelo processo de moagem, secagem a vácuo e sublimação. Sublimação é a passagem do estado sólido para o gasoso.
para que a sua desidratação consiga preservar ao máximo as qualidades sensoriais dos grãos. Agora nós vamos falar sobre o processo de produção em si do café solúvel. Esse processo ele se resume em 7 etapas. Então, a primeira etapa é a seleção e limpeza, a segunda, a torrefação, a terceira etapa, granulação, a quarta, extração, a quinta etapa, secagem ou desidratação, a sexta, aglomeração e a sétima, envasamento. Agora vamos explicar etapa por etapa, começando pela primeira, que é a seleção e limpeza. Nessa etapa, a matéria-prima ela vai passar pela higienização e padronização. Então, primeiro ela chega à indústria por meio de veículos, fazendo uso das rodovias para transporte. Depois disso, as impurezas vão ser eliminadas, ou seja, qualquer folha, galho, pedra que tiver no meio vai ser retirado dali, e depois os grãos serão separados de acordo com a qualidade. Aí, considerando que os grãos utilizados no processo sejam beneficiados, vai ser realizado o peneiramento como um método de seleção. Partindo para a segunda etapa agora, nós veremos a torrefação. A torrefação é a etapa que dá as características que a gente já conhece do café, incluindo o cheiro e o gosto, até porque o grão cru do café ele não tem o cheiro e o gosto que a gente já conhece, que a gente já está acostumado. Quem dá esse gosto e esse cheiro são compostos voláteis e não voláteis, que são torrados ali junto com os grãos no cilindro. Etapa 3. Granulação. A granulação é um processo pelo qual grãos de café se tornam partículas de pó muito finas. Esse processo pode ser definido como o fracionamento dos grãos em partículas mínimas, influenciando diretamente no tempo de extração. Aqui vai um vídeo mostrando o processo de granulação do café solúvel. Etapa 4. Extração. Nessa etapa, o pó de café é hidratado por meio do processo da imersão da água para que ele libere o extrato de café. Esse processo tem como objetivo criar uma mistura concentrada, preservando os sabores e aroma do café, porém transformando seus compostos em líquidos. Etapa 5. Secagem ou desidratação. Nessa fase, o extrato de café será desidratado para ser transformado em pó. Para isso acontecer, pode-se utilizar 2 processos. O primeiro é a aspersão ou pulverização, onde o extrato é pulverizado por um spray que vai desidratar o extrato de café. Outra alternativa pode ser a liofilização ou congelamento, no qual o extrato é congelado para depois ser aquecido, assim condensando a água e em seguida removendo-a. Etapa 6. Aglomeração. O pó resultante da secagem é aglomerado, consiste em reidratar, através da condensação de vapor. Após a umidificação, o café aglomerado deverá ser seco até o teor de umidade normal para café solúvel, de 2% a 4%. Etapa 7. Envasamento.
O café solúvel, após todas essas etapas, será destinado ao mercado externo, vendido de forma a granel. Já o extrato será destinado a empresas que fabricam doces, sobremesas, sorvetes, café gelado, líquidos em latas, entre outros. Até mesmo para indústrias que farão uso deste para a fabricação de café solúvel. Serão envasados em tambores enormes que podem variar entre 20 e 230 litros, onde serão conservados em temperaturas abaixo de menos 18 graus Celsius. Observação: o mundo todo fabrica café solúvel a partir de grãos das variedades arábica e ou robusta conilon, resultando em um extrato de café de qualidade com apenas componentes do grão e da água, sem algum aditivo ou conservante. Subprodutos do café solúvel. O que fazer com os subprodutos do café solúvel? Muitos produtos que são usados para a fabricação de café solúvel muitas das vezes são descartados sem serem aproveitados. Como exemplo, podemos citar a borra de café. Porém, quando utilizada, possui diversas finalidades. Dentre essas, pode-se citar 4 principais. A primeira finalidade é a extração do óleo da borra de café solúvel com etanol comercial. O aproveitamento dos lipídios da borra de café solúvel de procedência brasileira, diversos aspectos vêm sendo abordados. Foi feita a recuperação dos lipídios através da extração com etanol comercial, 99,2%. A borra de café industrial contém 25,6 mais ou menos 0,1% de óleo em base seca e foi utilizada nos experimentos tendo como variáveis independentes a temperatura, o tempo e a razão da borra de café e do álcool. Os resultados experimentais foram analisados estatisticamente, aplicando-se a análise de variância, ANOVA. Os primeiros resultados indicaram a diluição e a temperatura como fatores críticos e apontaram o tempo e o pré-tratamento, extrução ou moagem, como parâmetros não significativos. O máximo rendimento, 82%, foi alcançado para uma razão da borra de café e do álcool de 1:7 e uma temperatura de 75 graus Celsius. O óleo extraído com álcool apresentou características similares à do óleo extraído com éter de petróleo. A segunda finalidade é a adubação com borra de café. Os efeitos da aplicação da borra de café, compostada e não compostada, e da sua concentração no crescimento, composição química e propriedades biológicas de plantas de alface, sendo observado que a borra de café, compostada ou não compostada, bem como a sua concentração, influenciam significativamente o crescimento das plantas de alface, quer em sua altura como em produção de biomassa. Também verificaram que a aplicação da borra de café, independentemente do seu estado de decomposição, pode favorecer significativamente a produção de biomassa foliar e o crescimento em altura das plantas, sendo em média 2 vezes maior que as plantas utilizadas no controle. O terceiro tópico é sobre o reaproveitamento da borra de café na obtenção de biodiesel e de carvão ativado para tratamento de rejeitos industriais têxteis. Realizou-se a extração de óleo essencial de café presente na borra e, posteriormente, foi realizada uma reação de transesterificação deste óleo essencial, visando a conversão em biodiesel. A eficiência da reação foi comprovada através de análises de ressonância magnética nuclear de prótons e cromatografia gasosa. A borra de café pós-extração de óleo essencial foi ativada com agentes químicos, tratada termicamente e, posteriormente, transformada em carvão através de um processo de pirólise. A eficiência do carvão ativado produzido foi determinada através de ensaios adsortivos do corante alaranjado de metila, utilizando como referência os resultados de ensaios do mesmo corante com o carvão ativado comercial. Os resultados de ambos os processos foram satisfatórios, comprovando a aplicabilidade da borra de café como precursor de biodiesel e carvão ativado simultaneamente. O quarto tópico é sobre a influência da barra de café no crescimento e nas propriedades químicas e biológicas. Para avaliar a borra de café como fertilizante agrícola,
Cultivou-se plantas de alface em substrato composto por uma mistura de terra vegetal e borra de café, no estado fresco e compostado, em 5 concentrações diferentes: 2,5%, 5%, 10%, 15% e 20% volume por volume. Como controle, utilizou-se substrato composto só com terra vegetal. Os efeitos da aplicação da borra de café foram avaliados por análise do crescimento, concentrações de pigmentos fotossintéticos, composição mineral, anatomia radicular, citogenética das células, meristematicas radiculares e atividade antioxidante das folhas. Verificou-se que ambos os tipos de borra de café, bem como a sua concentração, influenciaram significativamente o crescimento das plantas. Constatou-se que quanto à borra de café fresca, esta deve ser aplicada em doses baixas, 2,5% ou 5% volume por volume. Enquanto na forma compostada, as doses a aplicar devem ser iguais ou superiores a 15% volume por volume.